Obrigado, meu irmão. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, de 1 a 12. Livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 12. Neste ano, já é a terceira mensagem que nós pregamos dentro desse texto. Aliás, até usando os textos do ano passado, começamos com Atos 14 e trabalhamos muito o capítulo 2 também. E hoje vamos falar mais uma vez nesse contexto da necessidade do despertamento espiritual. É tempo de despertar. Cumprindo esse dia de Pentecostes, estavam todos composadamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Enquanto aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua desconhecida? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponta Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas palavras do livro de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Pai querido, a tua palavra foi lida e mais uma vez queremos do Senhor a iluminação e a unção do teu Espírito para compartilhar com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos nos prender aos pormenores deste texto, porque aí merecia naturalmente um estudo apurado, mas apenas introdutoriamente e depois, considerando alguns aspectos aqui, nós vamos mencionar o Pentecostes, que está aqui nesse texto. Foi um acontecimento histórico na vida da igreja cristã, um acontecimento histórico no cristianismo. Aliás, o Pentecostes era uma festa que existia entre os judeus, e Deus aproveitou aquela festa que acontecia anualmente, e entre os judeus continua acontecendo até hoje. Deus aproveita aquela festa para poder cumprir a profecia de Joel, cumprir a palavra do próprio Cristo, que convidou a ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e ali ele derramou naturalmente o Espírito Santo. Inaugurou-se a era do Espírito Santo. Tratava-se de uma festa judaica, o Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. É por isso que a palavra Pentecostes tem a ver com Penta, que é 5. Então, é uma festa de 50 dias após a Páscoa. Então, esse é o significado da palavra Pentecostes. Então, a ideia de período de 50 dias, o significado dessa palavra. Agora, o Espírito de Deus, como disse aqui, aproveitou esse momento festivo para cumprir a promessa de Joel,
e do próprio Cristo. Foi um acontecimento único, as profecias cumprem e se cumpriram. Foi um acontecimento singular, extraordinário, fenomenal, transcendental, e foi um acontecimento histórico também. No que diz respeito à inauguração da igreja de modo especial. Mas, sem entrar nos pormenores desse texto, que nós já estudamos ele, eu quero tirar desse episódio de texto, não alguns, mas várias lições para nossas vidas, à luz do despertamento espiritual. Ao tirar desse texto, atualmente, eu enumerei aqui nada mais, nada menos do que 10 verdades para poder considerar aqui. Então, algumas eu vou passar mais rápido, porque talvez eu já tenha até considerado em outras reflexões. Vou passar mais rápido dela. E outras nós vamos caminhar um pouquinho mais. Então, o despertamento espiritual, em primeiro lugar, ele traz um novo significado a valores formais e envelhecidos em nossa espiritualidade. O texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Nós sabemos, e já mencionei aqui, que o Pentecostes era uma celebração antiga e formal dos judeus, ou seja, do povo de Deus. Uma celebração antiga, uma celebração formal, uma celebração natural. Eles celebravam ali a revelação da aliança com Deus. Estavam celebrando a revelação da aliança com Deus. Nesta celebração da aliança com Deus que acontecia anualmente, esta festa havia se tornado uma formalidade. Era uma formalidade que acontecia, uma liturgia, muitas vezes vazia, que era acontecida apenas como uma festa. O despertamento, na verdade, há de trazer novo significado para valores antigos. O valor do Pentecostes continua, mas precisa ter um novo significado. Precisa trazer, meus queridos, o despertamento espiritual. Ele traz novo significado a valores formais e envelhecidos, assim como o Pentecostes era um valor formal e envelhecido, que era lembrado anualmente, 50 dias depois da Páscoa, mas naturalmente se tornou uma mera tradição. Mas naquele dia histórico da descida do Espírito Santo se tornou, ele trouxe um novo valor, um novo significado. Quando se lembra do Pentecostes hoje, não se lembra mais daquela festa vazia, se lembra da efusão do Espírito Santo de Deus, se lembra daquele despertamento extraordinário, se lembra da inauguração da igreja do Senhor naquele tempo. Então, meus amados, o despertamento precisa trazer um novo significado para valores antigos. Precisa trazer um novo significado para o nosso culto. O nosso culto é um valor antigo, um valor desde a criação, quando Abel ofereceu um culto verdadeiro ao Senhor. Sacrifício de culto. O culto é um valor desde sempre. O povo judeu do Antigo Testamento cultuavam a Deus oferecendo sacrifícios e holocaustos. Na dispensação cristã começamos a cultuar a Deus e a igreja primitiva assim cultuava. Então nós precisamos resgatar valores verdadeiramente espiritual no nosso culto. Precisa trazer, na verdade, um novo valor, um novo significado para o culto, de tal maneira que haja prazer, que haja alegria, que haja satisfação em estar prestando um culto ao Senhor. E quando a gente pensa em prestar culto ao Senhor, não é participar de um culto, mas, aliás, não é assistir ao culto, mas é participar verdadeiramente do culto. É ser um co-participante do culto. Todos que estão aqui estão participando.
não estão meramente assistindo, mas participando, cantando, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, nesse espírito de culto. É o espírito de culto que nos move ainda ao culto. Então precisa ter um valor extraordinário, de tal maneira que nós, com alegria, celebramos ao Senhor, com alegria, servimos ao Senhor, com o nosso coração verdadeiramente na dependência do Senhor. Então, de trazer um novo valor para a nossa liturgia, há de trazer um novo valor para o nosso domingo. Domingo é dia de culto, e a hora que termina o domingo, nós já precisamos estar desejosos do próximo domingo cheio. Puxa vida, eu quero logo que chegue o domingo, porque eu quero estar no culto ao Senhor. É um novo valor, não é meramente uma formalidade religiosa, mas é um novo valor para a nossa quinta-feira, nossos cultos de quinta-feira. O louvor e o culto, meus amados, hão de impressionar pela sua profundidade, porque os crentes do povo de Deus está despertado, e está despertado, nós trazemos esse novo valor. O despertamento é de trazer novo significado para valores antigos. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre uma estratégia de evangelização, quando isso já é um valor antigo, é desde a igreja primitiva. Todos os dias, no templo e nas casas pregavam. Entende? É um valor que inclusive já foi observado por essa igreja aqui. Então precisa trazer um novo significado. Olha, esse negócio está mexendo comigo, eu estou revendo essa situação, e isso, na verdade, é algo que eu preciso estar envolvido e participar. Então o despertamento traz a sua vida, a minha vida, mexe conosco, nos mobiliza para poder fazer a obra do Senhor. Qual tem sido a profundidade do nosso louvor, dos nossos cultos, das nossas devocionais pessoais? O despertamento espiritual traz novo significado a valores formais e envelhecidos em nossa espiritualidade. Mas o despertamento espiritual também visa alcançar a igreja em sua mais pura, expressiva manifestação de unidade. Então, o versículo diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja estava reunida. Tempo de despertamento espiritual é tempo de reconciliação. Tempo de despertamento espiritual é tempo de buscar reconciliação e despertamento espiritual. É preciso liberar perdão, ressentimentos, mágoas e amarguras têm de ser liberadas. É preciso arrancar de dentro de nós a podridão que faz mal a nós e impede a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Impede que o Espírito Santo tenha livre acesso nas nossas vidas. Podemos estar reunidos no mesmo lugar e ao mesmo tempo unidos. No é o caso da nossa igreja, pela graça de Deus, estamos reunidos e unidos no mesmo lugar, e que assim a igreja cresça, permanecendo nesta mesma esfera, nesse mesmo sentido, não é? Como está o nosso coração? Como está a nossa alma? Como está o nosso ser? Como é que nós estamos? Então também o despertamento espiritual no ponto seguinte é a resposta de Deus. Há um sentimento de insatisfação espiritual do seu povo, e há um sério compromisso com a busca de Deus. Eles estavam reunidos e ansiosos por uma visita de Deus. Em Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos o Senhor falando que a presença de Jerusalém, que eles iam receber poder. O dínamo de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus, que era o próprio Espírito, a descência do próprio Espírito Santo, para que o povo de Deus pudesse ser testemunha. E seríeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É preciso buscar o Senhor na intimidade, no clamor e na culpa. Nos acomodamos muitas vezes com nossas obrigações religiosas, formais, e até mesmo com o ativismo eclesiástico.
Não podemos nos conformar apenas com o fato de sermos salvos. É preciso mais, conhecer mais de Deus, crescer mais, atuar mais, ser mais usado e mais ousado na obra do Senhor. Mais usado e mais ousado. É preciso ter amor intenso e íntimo com Deus. Mas o despertamento espiritual também sempre surpreende pelas formas nas quais se manifesta. Já falei sobre isso aqui. De repente, estavam todos ali no mesmo lugar, esperando a mesma festa, a mesma situação, o mesmo momento, mas de repente Deus surpreende o povo. De repente acontece algo extraordinário. Tudo parecia ser como antes, mas um culto, eram os mesmos ritos, eram as mesmas formalidades, mas Deus naquele momento os surpreendeu. Deus pode, meus queridos, e deve, eu já falei sobre isso, de repente proporcionar algo extraordinário em nossas vidas, algo extraordinário em nossa igreja. Nós queremos isso? Queremos experimentar mais de Deus, do seu amor, da sua graça e da sua manifestação a nós? De repente, Deus pode fazer algo extraordinário. Queridos, eu estou orando, e você também está orando, eu sei disso, e eu creio que esse ano será um ano de muitas conquistas da vida de Deus. Será um ano de muitas bênçãos, conquistas de almas para o Senhor, conquistas também patrimoniais, conquistas para o reino de Deus. Eu creio verdadeiramente nisso, e por isso nós estamos envolvidos nesse aspecto, em oração, em busca e em querer, na verdade, o surpreender de Deus em nossas vidas. Vamos estar preparados para esse surpreender de Deus, preparados para aquilo que Deus tem feito, para que Deus vai fazer e para que Deus vai continuar fazendo em nossas vidas. Mas também o despertamento espiritual, em quinto lugar aqui, ele traz à igreja ousadia para o testemunho. Ousadia para o testemunho. Lá no capítulo 2, verso 14, dizendo assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Pedro levantou ousadamente, com muita ousadia. Ele levantou para poder propagar, para poder anunciar, para poder pregar o Evangelho de Deus, e pregou com muita segurança a palavra de Deus. Na verdade, essa ousadia, queridos, não é barulho, essa ousadia não é mostra, essa ousadia não é egoísmo pessoal de quem está na frente, orgulho pessoal. Essa ousadia não tem nada a ver com divisão, não tem nada a ver com contendas e nem muito menos desamor. É ousadia para testemunhar de Deus aos outros, ousadia para testemunhar do Senhor. Quando há despertamento espiritual, há ousadia para testemunhar, ousadia para pregar, ousadia para falar, ousadia para evangelizar, ousadia para compartilhar o que Deus nos fez. Como é que vocês sabem? Como é que nós estamos nesse sentido? Nós estamos prontos a experimentar a ousadia, sermos ousados na proclamação do Evangelho, ousados no afirmar a palavra de Deus, no compartilhar a fé cristã, ousados para poder falar de Jesus, para poder testemunhar, usando inclusive as mídias sociais. Você abre aí o Instagram, e eu costumo visitá-lo de vez em quando. Você vê notícias, isso é importante, você está antenado sobre as coisas, mas você vê tanta coisa, ousadia no absoluto, mas ousadia na proclamação do Evangelho. Hoje, por exemplo, a hora que abre o Instagram, lotado de coisa, eu nem sabia disso, perguntei ao meu enteado, estava lá em casa, lotado de zoeira em relação ao Cruzeiro. Aí, o que eu me deixar? Não, porque eu mando em todo um jogo internacional e eu me bato, eu vou lá
de salto alto, deixando de ganhar o empate. Quer dizer, o pessoal está com ousadia. Nesse sentido, a ousadia precisa ser, na verdade, para servir ao Senhor. Como está? E a Bíblia disse aqui, numa das mensagens, que na verdade nós deveríamos ter, no celebrar o Senhor e no fazer a obra do Senhor, a ousadia de defender a fé cristã, a ousadia que alguns torcedores têm de defender o seu clube. Seu clube chega no campo de futebol e grita e faz. E eu até mencionei que igreja não é campo de futebol, porque no campo de futebol 11 trabalham e milhões ficam sentados assistindo. Não é? Aqui na igreja todos devem trabalhar, todos devem morrer, todos devem estar prontos, na verdade, para a obra do Senhor. Então é preciso que haja ousadia para esse campo. Mas também o despertamento espiritual promove a glória do Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor Jesus. Segundo Pedro aqui, ele foi cristocêntrico. Ou seja, Cristo foi o centro do seu sermão, o centro da sua mensagem. Aquele que tem o Espírito Santo, ele glorifica Jesus, ele exalta o nome de Jesus. Jesus Cristo foi o centro da mensagem, e Jesus mesmo disse que o Espírito Santo o glorificaria. Jesus é glorificado, Jesus é adorado, Jesus é enaltecido, Jesus é louvado e Jesus é proclamado quando há despertamento espiritual. A glória do Senhor é manifesta. Tudo para a glória do Senhor. Atos 2:22, nós temos lá homens reunidos com essas palavras. Mas Jesus Nazareno não é provado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo nem sabeis. Versículo 2:36. Saiba, pois, com certeza, pela casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então eu estou lendo o primeiro versículo e o último do sermão de Pedro aqui, em Atos 2. Ele começa glorificando a Jesus e ele termina glorificando a Jesus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Temos nós promovido a glória de Deus. Nossas vidas têm sido vividas para a glória de Deus. É preciso que isso seja feito. Nas minhas orações cotidianas, eu sempre agradeço a Deus pela minha vida e falo por minha vida, Deus da tua glória. Agradeço a Deus pelo meu ministério e digo que o meu ministério glorifica o teu nome. Agradeço a Deus pela salvação e digo, Senhor, que eu possa desenvolver a minha salvação praticando frutos do salvo de Jesus Cristo. Então a gente precisa, na verdade, assim fazer. Essa é a oração de manutenção cotidiana, que em todas as minhas orações eu faço isso, todo dia, diante do Senhor. Então, na verdade, precisamos em nossas vidas, sendo despertados espiritualmente, promover em nossa vida a glória do Senhor. Quando promovemos a glória do Senhor, as outras coisas são espirituais, são segundo plano. É por isso que aquele versículo que eu gosto muito, eu uso ele ultimamente, no Salmo 37:5, eu sempre digo, quando eu compartilho com alguém, e sempre faço o meu versículo que eu uso sempre, no dia a dia, eu digo, esse versículo tem um mandamento e uma promessa. O mandamento é: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega as tuas lutas ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, é o mandamento, e vem a promessa, e o mais ele fará, as demais coisas o Senhor fará, não é? Então nós temos isso. Então, quando você, na verdade, coloca a sua vida diante de Deus, você precisa entender que as demais coisas, verdadeiramente, Ele fará em sua vida. Mas o despertamento espiritual, uso o texto também, ele produz impacto nas sociedades. Produz impacto. Verso 37 e 38 diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões de Deus? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o
dom do Espírito Santo. Olha o impacto da sociedade. A mensagem é pregada e não precisou de Pedro fazer apelo. O povo já começou a perguntar. Não precisou de fazer. O povo começou. O que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Aí Pedro disse: olha, deve fazer isso. Arrepender. Colocar sua vida diante de Jesus. Se alguém aqui que ainda não colocou sua vida diante de Jesus, a palavra de ordem é essa: coloque sua vida diante de Jesus. Não é? Coloque sua vida aos pés da cruz de Jesus Cristo. Crê nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A sociedade ali daquela época estava perplexa, desejando ardentemente o que fazer. Meus amados, o poder de Deus, mediante o despertamento espiritual, ele balança as pessoas, compõe os corações, abala as estruturas mundanas, facilita para que possamos pregar. Facilita para que possamos pregar. Eu disse que quando nós estamos despertando espiritualmente, colocando a vida diante do Senhor, você vê coisas extraordinárias acontecendo. E como vê? Além de muitos milagres acontecendo, você vê milagres do Senhor Jesus facilitando a nossa pregação, facilitando a nossa colheita, facilitando para que as coisas aconteçam, porque o Senhor Jesus começa a trabalhar verdadeiramente os corações, começa a trabalhar as vidas de tal maneira que as pessoas mesmo começam a procurar. Eu disse hoje sobre a questão do lado de baixo. Você começando a orar para Deus abrir lá, Deus mesmo vai mandar lados, Deus mesmo vai mandar pessoas para que você possa trabalhar e ganhá-las para Jesus. Não é que você não deve ir atrás também quando procurar os lados, não. Mas o Senhor Deus mesmo facilita. As pedras clamam nesse momento. Então, isso produz impacto na sociedade. Temos nós impactado a sociedade em que vivemos? O poder de Deus tem se manifestado através de nós, onde estamos. Temos feito isso? Mas um outro aspecto que eu considero aqui, o despertamento espiritual, traz à igreja algo que ela já experimentou, perdeu, mas resgata nesse novo momento, ou seja, o primeiro amor. Ela experimentou isso, ela perdeu, mas ela resgata nesse tempo de despertamento. Atos 2:39, nós vemos lá: porque a promessa do respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamou. Na verdade, traz uma paixão muito grande pelo Senhor Jesus e pela sua obra. Despertamento é voltar ao primeiro amor. É aquela sede quando você converteu, você tinha vontade de que outros também conhecessem a fé, de que outros também fossem transformados, de que outros também estavam ali. Aquela sede que você tinha no início da igreja, no início da vida cristã, às vezes até as adversidades da vida, até as intempéries da vida, até as lutas da vida, até os conflitos, muitas vezes até na igreja, faz com que você recue da fé. Mas na verdade, o despertamento espiritual resgata esse valor. Resgata. Nós, povo de Deus, estamos precisando disso. Estamos precisando. Precisamos desentulhar, inclusive, os poços entulhados pelo inimigo, muitas vezes postos dentro do nosso coração. E eu faço um paralelo aqui com Isaac e Gerar, que desentulhou os poços que seu pai havia cavado e os filisteus tinham entulhado. Os filisteus tinham entulhado o rosto, ele foi lá e ele desentulhou os poços, para que pudesse jorrar água. A água viva do Espírito Santo de Deus quer jorrar no seu coração, quer jorrar na sua alma, quer jorrar no mais profundo do seu ser. Então você precisa desentulhar esses poços. Muitas vezes tem poços aí entulhados com mágoas, com ressentimentos, com falta de união, com orgulho, com egoísmo, com comodismo, com falta de ardor missionário, muitas vezes com pecados ocultos. É preciso que sejam desentulhados.
um outro ponto que eu considero aqui são condições. Já estou no oitavo, está vendo? Pede, está rapidinho, né? Já estou no oitavo aqui, eu acho que vou até demorar um pouquinho mais, né? Então, outro ponto que eu considero aqui é condições importantes para uma família minha. Quais são as condições importantes para esse despertamento espiritual? Primeiro é o desejo. Desejo, vontade, ou seja, não haverá despertamento sem o desejar profundamente. Você deseja despertamento para a sua vida? Você deseja despertamento profundamente para você, para o seu coração, para a sua alma? Você deseja despertamento para a sua igreja? Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O despertamento somente poderá tornar-se realidade se houver a vontade de participar do despertamento espiritual. É preciso dizer, Senhor, eu desejo ver a minha igreja cheia, eu desejo participar de um lar de paz, eu desejo participar de uma dupla de pregação da palavra de Deus, eu desejo também sair da minha casa para meus cultos, eu desejo me envolver na obra do Senhor, eu desejo ser participante daquilo que Deus vai fazer na vida da sua igreja nesse ano 2025. Então, eu desejo ser despertado espiritualmente e o meu despertamento também alcançar outros para que possam despertar também. É preciso que haja isso. Então, uma das condições é o desejo. A outra das condições é a autenticidade. Veja bem, muito importante isso aqui. Autenticidade. A imitação não leva ao despertamento. O despertamento acontecerá como resultado da obediência a Cristo. Por que eu estou dizendo autenticidade? Porque às vezes você vê um grande pecador de perdão por aí, eu quero imitar essa pessoa. Uma pessoa cheia de eu quero imitar, não você não tem que imitar ninguém, você tem que ser você mesmo. Nós temos que ser nós mesmos. Nós mesmos. Não podemos ser imitadores loucos. O meu DNA é único. Não adianta eu querer imitar qualquer outro pregador com muito renome por aí, porque eu não vou imitar. Não adianta eu querer ser o que Paulo foi, o que Isaías foi, o que o outro foi, porque eu não vou ser. Eu sou eu, e Deus quer me usar do jeito que eu sou, e Ele quer usar você também do jeito que você é. Ah, mas eu não tenho jeito, eu sou tímido. Não, Deus quer usar você na fonte dele, te dando ousadia. Deus quer usar cada um de nós nessa nossa situação. Então nós temos que ser autênticos conosco mesmo. Ontem nós estávamos em um restaurante comemorando o aniversário de uma amiga nossa, acompanhada de Giovana. E naquele momento se viu um e tal, ambiente de trabalho, tudo. Eu falei, olha, nós temos que ser o que somos em qualquer lugar. E eu disse para o pessoal lá, eu sou aqui junto com vocês, eu sou o mesmo que sou na igreja, que sou em outro lugar, que sou em casa, que temos que ser o que somos em qualquer lugar. Nós temos que ser o que somos em qualquer ambiente que nós estivemos. Temos, na verdade, mostrar o nosso DNA, dizer o que somos ali. Então, meus queridos, é preciso autenticidade. A autenticidade se faz muito importante na vida de cada um de nós. Temos escrito na Crônica 7:14: se o meu povo eles são pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Temos de ser autênticos. Hoje eu vi, no final da tarde, uma reflexão do Augusto Nicodemos. Gosto muito bom. Ele disse uma coisa interessante. Muitos de nós
vida toda sem ver o milagre de Deus. Milagre no sentido de coisas extraordinárias que Paulo viu, que Isaías viu, que outros viram. Nós não podemos dizer assim, eu quero ver o que Paulo viu. Não, nós não podemos viver a vida toda sem isso. Como Deus pode fazer milagres extraordinários em nós, através de nós também. A ideia de você tem que ser autêntico. Ele diz assim, a fé verdadeira é aquela que você tem, ainda que diante da batalha, da luta. O que você faz acontece. E, independente de circunstâncias, você está firme e inabalável no Senhor. Para você estar firme e inabalável no Senhor, você não depende de milagres. Você depende de crer naquilo que Deus é e pode fazer em sua vida, embora o nosso Deus possa fazer milagres segundo o seu querer e a sua vontade. Além dessas funções que eu desejo à identidade, eu quero também compartilhar aqui algumas atitudes de uma pessoa despertada espiritualmente. Algumas atitudes. Promove a paz. Alguém despertado espiritualmente é um promotor da paz. Está pronto a promover a paz. O crente despertado tem comunhão com os demais irmãos. Romanos 12:18 diz, se for possível, quando eles estiverem em vós, tende paz com todos nós. Nesse sentido, também ele exerce o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:18, tudo isso provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, um crente despertado espiritualmente, ele promove a paz. Um crente despertado espiritualmente, ele aceita o outro. Ele aprender a aceitar o nosso irmão do jeito que ele é. Muitas vezes queremos que as pessoas estejam enquadradas dentro de nós. Queremos que a pessoa seja como nós somos. Cada um. Não aprender a aceitar. Não é? Pessoas enquadradas no nosso padrão. E assim, 1 João 2:9-11 diz assim, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe ficaram os olhos. Então, além de promover a paz, aceitar o outro dentro dessa atitude, outra atitude é cooperar na sua igreja. Está cooperando. É ajudar sem pretensão de ser o primeiro. É cooperar sem a necessidade de tapinha nas costas, sem reconhecimento. Se ele vier, bem, mas se não vier, você está ajudando, de qualquer forma. Gálatas 6:9-10 assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houver um desfalecido. Então, enquanto temos tempo para semear todos, mas principalmente os momentos da fé. Eu fecho agora o 10º ponto da nossa reflexão. Características de uma vida genuinamente avivada. Quais são as características? Primeiro, imita a Cristo. Quer ser um imitador de Jesus? Eu quero ser um imitador de Jesus. Você quer? Vamos querer ser um imitador de Jesus. Paulo diz na carta de Paulo aos Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que coisa profunda, meus amados. Você pode dizer para o seu próximo assim, olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Você pode fazer isso? O desafio é poder. O desafio é de poder fazer isso. Somos limitados, como Paulo também era limitado, era falho, mas ele queria imitar a Cristo. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aqui também, uma das características também dessa pessoa despertada espiritualmente é que ela tem o temor de Deus. Ela tem medo de pecar contra o Senhor. Ela deseja, ela luta contra o pecado. E quando a porventura peca, ela cai num profundo arrependimento e se reabilita imediatamente diante do Senhor. Ela não quer viver no mundo de pecado, mas vendo a dependência de Deus. Mas também, uma pessoa despertada espiritualmente, ele vive desapegado dos bens materiais. Ele não está preso ao materialismo. Todos nós precisamos de dinheiro para o nosso sustento.
para a provisão da nossa família, para a provisão da igreja, mas isso não é uma coisa que prende a gente, não é uma coisa que vem aprender. Aliás, Paulo disse em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Ou seja, você se torna um escravo do dinheiro. E tem muita gente que é escravo do dinheiro. Aqueles que têm muito dinheiro se tornam escravos do dinheiro que têm. Aqueles que não têm se tornam escravos do desejo de ter. Então, acontece muito isso. Então, não podemos ser escravos disso. Desapegar, entender que, na verdade, não devemos estar presos ao materialismo, sabendo que o nosso sustento vem do Senhor. É Ele que nos sustenta. Mas também uma outra característica, ele prega a palavra de Deus, após anunciar a palavra com ousadia e fidelidade à mesma. Uma outra característica, desenvolve os dons do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu quero dizer, queridos, que esse versículo de Gálatas 5:22, para mim, meu modo de pensar, ele resume todo o comportamento cristão do servo de Deus. Todo o comportamento. Então, concluímos. Nós queremos algo novo. Nós queremos um despertamento espiritual. Queremos mais de Deus em nossas vidas. Esse é de fato o nosso desejo. Queremos ver, conforme a palavra profética do irmão Luiz hoje de manhã, que nós vamos ter momentos em que nós vamos ter que ficar em pé para poder dar lugar para os visitantes. Nós queremos isso? Amém. Você deseja isso? Amém. Então vamos caminhar para que possamos experimentar de fato o despertamento do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe minha vida e a sua e nos ajude a estar no centro da vontade de Deus. Se alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, às vezes é amigo do Evangelho, mas ainda não tomou uma posição diante de Jesus, você pode fazer isso também. Você deseja fazer isso, eu vou estar na porta, você procura lá no meu ouvido: olha, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Fala comigo aí. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por sua vida e vamos comigo trabalhar com você. Que Deus, portanto, abençoe rica e abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Que tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana verdadeiramente na presença do nosso Deus. Amém. E que Ele a todos abençoe. Quero chamar aqui pela música para o momento aqui de conjunto, e quero dizer que logo após o culto vai estar aqui a pizza e o refrigerante para você poder participar e naturalmente concluir o livro da construção. Então eu não vou ficar nem na porta de geral, eu quero a porta de cá, você sabe que eu fico mais fácil para você. Tá bom? Que Deus esteja abençoando e tenha uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus. Orando silenciosamente, ao som do conjunto, estamos saindo encerrando o nosso culto.
Deus.